Vamos lá, gente. É da nossa conta, sim. E hoje nós temos o privilégio de estar aqui comigo um grande amigo, uma pessoa especial. Esse aqui é um mestre, né? Eu digo que tem algumas pessoas que ensinam a gente, né? E aqui eu tenho sim um professor. Meu querido Wilson Andrade, esse é um craque, esse vai fazer 50 anos de Associação Comercial da Bahia. Meu amigo, você é quase imortal, como eu falo, um imortal invencível. Seja bem-vindo, Wilson. Vamos começar a contar um pouquinho da nossa história, da sua história do associativismo para nosso público que está nos assistindo. É da nossa conta, sim. Muito Bom dia. obrigado, Paulo. É um prazer e uma honra estar participando dessa iniciativa sua, que fortalece as relações da sua fundação, do seu grupo, do seu pensamento, mas também apoia e ajuda e promove a nossa associação comercial. Eu fico encantado com a sua velocidade, com a sua capacidade de comunicar, e você está terminando o seu mandato com muito brilho, com muita transparência também e com muito serviço prestado. Isso, Portanto, para mim é uma honra estar aqui nesse encontro com você. meu amigo, a honra é nossa, com certeza absoluta, de todos nós. Eu queria até lembrar um pouco a vocês, porque tem muitos de nós já conhecemos o Wilson, mas é importante entender a história. O Wilson, eu não vou conseguir falar tudo, eu queria que cada um você fosse me ajudando. Além de você ser o presidente do Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia, que eu tenho muito orgulho, né, me lembro muito bem da eleição, quando você chegou e disse assim, olha, eu tenho meu candidato aqui, eu acho que esse jovem aqui, esse rapaz, eu imagine quando eu sou jovem, imagine a história. Você também está na Associação Baiana de Empresas da base florestal, né? Você está na FIEB, você é do Conselho do Comércio Exterior da FIEB, você está no Sindicato da Indústria de Fibras Naturais da Bahia, e aí tem a Federação Câmara Setorial, também naturais. Agora, parece que você tem. Eu tenho aqui que eu acho que você é de fora daqui. Qual é grupo? Acho que, Intergovernamental de Fibras Duras da FAO e tem a Organização Mundial de Fibras Naturais que fica em Amsterdã. E agora eu voltei a participar do Fundo Comum de Commodities, que é um braço da ONU e que financia commodities visando o desenvolvimento regional e social de regiões em todo o mundo e todos os países. Esse é um exemplo de contribuição que se faz através do desenvolvimento, por exemplo, de um projeto de cacau, num projeto de algodão, num projeto de sisal. Se alguém descobre ou pode descobrir uma forma de produzir melhor e mais barato, esse projeto pode ser financiado pelo Fundo Comum de Commodities, do qual o grupo que aprova os projetos é o Conselho Consultivo. Eu já fui presidente por 4 anos e agora sou vice-presidente. Me convocaram para contribuir novamente. que São nove, maravilha. são nove experts em commodity no mundo, um de cada país. O grupo tem 104 países participando e cento e financia quatro países. 104 países, é um braço da ONU, como a FAO, como a Unido, e mais, financia cerca de 60 milhões de dólares por ano para projetos. Eu tenho, vamos dar um exemplo, uma máquina de desfibrar sisal ou processar o cacau de uma maneira mais eficiente, com custo reduzido e com qualidade regular, aceita no mercado. Esse projeto é financiado, mas não o dono do projeto que desenvolveu, a empresa que desenvolveu, ou a cooperativa, ou o sindicato que desenvolveu, não tem patente fechada. Outros podem copiar o Que modelo que maravilha. fica no banco de dados do Fundo Comum de Commodities, que funciona em Amsterdã. Então, de 4 em 4 meses, eu vou para a Europa para ter essas reuniões. O mandato novo é de 2 anos, prorrogado por mais 2. Se deixarem, eu fico, eu gosto de contribuir. Você adora contribuir. Pois é. Eu estou vendo aqui que você também é cônsul.
Emérito da Finlândia. Isso, eu fui cônsul da Finlândia durante 16 anos aqui na Bahia e Sergipe. Tivemos uma experiência fenomenal com aquele país pequeno, mas gigante em Competente, né? tecnologia, com exemplo de programa de educação, os programas social. Uma coisa que você briga muito, que é o retorno que o Estado, que a União tem que dar pelos impostos que todos nós pagamos. A Finlândia e os países escandinavos têm um índice de devolução de serviço muito interessante, muito positivo, onde você tem um programa de educação, por exemplo, montado há 100 anos atrás, quando foi feita a independência da Finlândia, 106 anos atrás. E eles têm um programa onde o dono do prédio, o morador do melhor apartamento e o filho do porteiro participam da mesma sala de aula, do mesmo comum e tal. Maravilha. É uma educação aberta. Isso é o sonho de todos nós brasileiros. É o que eu falo, Wilson. Veja que maravilha você traz aqui. É o que eu falo. O filho do porteiro do prédio estuda no mesmo colégio que estuda o maior engenheiro do edifício que ele toma conta. Mas os dois têm a mesma De oportunidade crescer, de crescer desenvolver. de ensino. O que diferencia e vai diferenciar os dois são os talentos naturais, a natural, o que é a natureza humana. Cada um tem seu tempo de aprendizado, cada um tem seus talentos, cada um nasce diferente, mas as oportunidades são as mesmas. Então, isso que tem na Finlândia, inclusive, que a gente que parece ser, ela foi 8 vezes, né? Ganhou 8 vezes primeiro lugar da população que se sente mais feliz. Exato. Sétima vez, Sétima sétima vez. vez, é o país mais feliz do mundo, e isso medido com índices de organizações internacionais. Mas não é só isso, ele tem tecnologia. Por exemplo, a área de madeira. Tudo que nós aprendemos de celulose, papel e madeira, serrarias e tal, nasceu na Finlândia. As fábricas de País celulose. daquele tamanho. O país tem 5 milhões de habitantes. Só eles falam finlandês, mas a Finlândia tem duas línguas oficiais, o sueco e o finlandês. 5 milhões me perguntam por que você passou tantos anos como cônsul e não aprendeu. Ora, muito pouca gente fala, eu estou tentando aprender chinês, que é o país Wilson, do momento. deixa a gente provocar aqui o E essa nosso. educação é de graça. De Até a graça. Não, não, universidade. olhe bem, não é de graça. A verdade é o seguinte, Paga por nós, exatamente. empresário. A verdade é o seguinte, é o que eu luto aqui também, você sabe disso, Wilson, que eu chamo muita atenção que educação, segurança, Saúde. saúde pública não é gratuito, ela é paga. Agora a diferença é o que eu estava te colocando aqui. Lá eles têm orgulho de pagar imposto. Eles sentem orgulho, ele fala assim, eu pago meu imposto, porque eles têm o retorno do imposto pago, né? Quando se fala da reforma tributária do Brasil, e está todo mundo espantado com a taxa de 28%, eles têm mais do que 28%, eles têm 30%, 35%, até 40% nos países escandinavos. Mas tem devolução. Tem resposta ao público, a quem pagou o imposto e a quem não pagou. A resposta é para todos, tá certo? Porque quando você vê que o final da história está contada, 7 anos consecutivos, tendo o povo mais feliz do mundo, quando você vê a história contada de um exemplo que você consta tantos anos, que vê exatamente o filho da pessoa que está naquele momento, naquele serviço, dando a oportunidade de ter amanhã o contrário, possa ser o inverso ou não, ou seja, não tem jeito. O mundo. Recebi, Paulo, quando completou meu mandato, eles têm um controle de idade e o cônsul tem um limite de idade e um limite de tempo de serviço. E daí eu ganhei uma honra enorme, primeiro no Brasil, eu sou o cônsul emérito, o que significa que eu sou para a vida toda. Maravilha. Mesmo sem prestar o serviço direto e tal. Mas eu continuo fazendo um negócio e promovendo missões da Finlândia para cá e daqui para lá, principalmente na área de madeira, porque nós precisamos de mais serrarias,
Nós estamos bem em celulose. Nós produzimos 14, 15% da celulose que o Brasil produz. Mas nós estamos importando madeira serrada e móveis e o MDF para fazer os armários embutidos. Estamos trazendo do Paraná e Santa Catarina quando podemos produzir tudo isso aqui. Então, a ABAF, que eu represento como diretor executivo profissional, ela tem o objetivo de desenvolver a cadeia produtiva como um todo. E nós estamos trabalhando nesse sentido. É preciso plantar mais madeira e plantar para não faltar. Nós estamos aí numa crise de desenvolvimento grande. O consumo mundial de madeira cresce 3,5%, no Brasil um pouco mais. E o que acontece é que essa madeira substitui produtos fósseis. Você pode hoje ter o canudo de papel, pode ter a embalagem para delivery de papel e não de plástico, o que é uma contribuição para a verdização dos países no mundo todo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora, mas para que a gente possa efetivamente tocar, né, na curiosidade e usar um pouquinho, usufruir dessa sua experiência de 50 anos de história, exatamente defendendo como associativista, que é nato, né? A história sua de associativismo está na veia, está na sua essência. Eu lhe perguntaria o seguinte: qual o problema que a gente não consegue seguir nem nessa questão ambiental, né? Nós temos hoje um conflito, um equívoco de avaliação de que política de sustentabilidade é se preocupar e não tirar. É como se existisse dois mundos no Brasil. Um mundo de história, não pode pegar como se não pudesse plantar mais, como se não pudesse reflorestar, como se nossa caatinga não pudesse ser uma floresta amazônica também. É, eu não posso, eu estou querendo saber de você que está naquele dia, nessa política o dia todo. Qual foi o grande problema nosso nesse sentido? O grande problema é a dicotomia, é o exagero das pessoas que tomam partido de um lado ou do outro, quando poderiam procurar conciliação. Você veja a política, fulano, cicrano, tem preferência de um grupo, tem outro, e dentro da família tem até desacordos e discussões A sérias. polarização, né? Polarização. Isso é o exagerado. A pessoa que está comprometida não pode, de qualquer forma, assumir cargos que dependam de orientação geral para todos a De ciência e sociedade. técnica, no caso. Exatamente. É preciso ter limite em tudo isso. Na área ambiental, o setor florestal é um exemplo, porque nós plantamos em áreas degradadas. Todo o plantio de eucalipto é em áreas que foram prejudicadas ou mal trabalhadas na área de pastos ou outra atividade, e nós plantamos nessa área. A Bahia tem 8 milhões de hectares de terras degradadas em diversos níveis de degradação, e nós plantamos nessa área. Então, nós temos hoje no Brasil 11 milhões de hectares de eucalipto e de pinos plantado, mas nós temos ao mesmo lado 6,5 milhões de hectares de área mata nativa preservada de propriedade das empresas. Então, são dois benefícios. O primeiro, eu planto somente recuperando áreas degradadas. O segundo, eu guardo parte dessas áreas, 6,5 milhões. Na Bahia são 350 mil hectares para 700 de produção, e que nós fazemos esse papel. A terceira vantagem do nosso setor é a substituição de produtos fósseis. Na hora que eu tenho o produto, a caixa de papel, ou o saco de papel, ou a sacola de papel, na hora que eu tenho produtos tecnológicos que eu posso usar na construção civil, por exemplo, o mundo está correndo na direção de produtos verdes, de descarbonização do seu processo industrial.
e a madeira vai entrar pesado, já está entrando na construção civil no Brasil todo. Essa é uma decisão da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, dos seus Sinduscons em todos os estados, e o consumo de madeira, principalmente do que se chama madeira aglomerada. Você tem uma madeira colada, você tem lembra aquele jogo de palitinho que a gente vai tirando Sei, os claro, palitinhos? Um palito daquele você quebra, mas se tiver 200 palitos, você exatamente. não consegue quebrar. É o exemplo Então, que meu amigo Eduardo Castro colocou do associativismo e da união é dos empresários. exatamente. Então, esse é que nós fazemos hoje. Então, já estão sendo construídos prédios de 80 andares com toda a estrutura feita em madeira colada. Ou seja, se eu tenho uma tábua, Substituindo o ferro, substituindo aço e aço. ferro, que são e cimento, aço, ferro e cimento, que são menos ambientalmente favoráveis, digamos Claro, assim. preocupado com esse anti-inflamável também, para não tocar fogo. Esse é o trabalho que a gente faz. Enfim, nós temos uma coisa interessante, que é a produtividade que foi conseguida. Todo mundo que tem indústria, que tem empresa, que tem negócio, precisa de produtividade, cuidar do desenvolvimento e nessa harmonia do produzir com preservar. E nós somos um exemplo disso no país. Não tem setor na economia que vá crescer mais, eu não conheço, do que o setor de base florestal. Florestas plantadas, E madeira. Só concluir. conclua. Você tem hoje a alavancagem de 8 segmentos importantes da economia. Construção civil vai crescer, seja Minha Casa Minha Vida, seja outro. Mineração precisa do processar seu minério, precisa de calor, usa da madeira. A parte de energia elétrica mesmo, como nós abastecemos, as empresas de celulose hoje da Bahia e do Brasil vendem energia na rede. Elas produzem com seus resíduos e vendem na rede. Você tem o próprio papel e celulose, que é um mercado grande, e nós precisamos continuar trabalhando com produtos desse tipo. Nós temos aí a parte das fibras naturais, a madeira é fibra também, e nós trabalhamos muito com isso. Então é importante que nós trabalhemos. Você vê a empresa a Selen, um exemplo da Bahia, comprou uma refinaria problemática, atrasada, despreparada, e está cuidando da produtividade para reduzir custos ou ganhar, aumentar seus resultados. Você tem, eles estão um projeto agora com a palmeira chamada Macaúba, Hum, nativa daqui da Bahia também e de outras regiões do Brasil, que suporta menos pluviometria, e eles têm um projeto de fazer biodiesel a partir, biocombustíveis diversos a partir disso. Existe um projeto já em andamento, Cimatec, Unicamp, Universidade do Recôncavo e tal, na área para fazer etanol a partir do sisal. O líquido que se joga fora hoje, 2,8 bilhões de litros de suco de sisal que se joga fora, exatamente. tudo isso será aproveitado para fazer, está sendo montado, não é uma ideia mais, é um projeto que está sendo implementado. Então, são essas preocupações que a gente tem e reduzir essa polarização. E vamos trabalhar, o Brasil precisa do nosso esforço e precisa, logicamente, que a gente cuide daquilo que é da nossa conta. É E isso aí. tudo é da nossa Wilson, conta. você colocou uma coisa aí que é interessante, gente. Primeiro, você deu uma passada, né, com o conhecimento dele, deu uma geral assim, ele foi mostrando exatamente a utilização desse setor fantástico, passou pela Selen, passou pelo nosso querido o presidente lá, o Luiz Mendonça, né, que com certeza é uma eficiência, competência também, aí ele vai para o lado lá do Semai Cimatec e do desenvolvimento do Cisal também, que está fazendo um trabalho espetacular, e é isso aí. Quando você presta atenção no Brasil, que você vê que o Brasil é, poderia, poderia, porque, veja bem, com toda essa polarização, com toda essa briga política partidária, que na minha concepção, é por isso que eu insisto que a gente precisa, de forma harmoniosa e contributiva,
nos aproximarmos das instituições públicas para poder fazer com que eles enxerguem, né, que benefício à população traz felicidade, como a gente falou da Finlândia, traz educação com eficiência, traz segurança pública, né, e traz saúde. Né? E quando a gente fala exatamente do desenvolvimento econômico e de coisas que o Brasil está de ponta na frente do resto do mundo, apesar de estar trazendo tecnologia da Finlândia, como você colocou, e outras, a gente vê que o Brasil tem tudo para ser uma potência em todos os sentidos. Potência, não estou falando potência em armamento, não. Estou falando em Verde, né? potência exatamente de industrialização, de bem-estar social para o mundo, né? Vamos colocar assim. E o que a gente vê, Wilson, com sua experiência de 50 anos vendo e vivendo com essa atividade, com essa vontade de trabalhar e enxergar e fazer o melhor pelo nosso país, é que a gente efetivamente tem um grande problema no Brasil, que é a polarização partidária, que é os nossos candidatos políticos. Porque, como você falou, a gente hoje não vê isso que você acabou de dizer, que você está colocando. Nós temos esse potencial. Precisa você vir aqui e dizer: olhe, nós somos exemplo para o mundo. O mundo, nós estamos no caminho certo. Vai o pessoal do agro e mostra como eles plantam e como eles preservam. E aí fazem comparação mundial, mostrando que não tem nenhum país do mundo que preserve como a gente preserva. Nenhum. Nenhum. Aí a gente se pega vendo uma briga na Amazônia, onde nós não temos e sabemos que não temos o controle. Aí é uma queimada totalmente fora do normal, Alguma coisa ilegal mesmo que ilegal. acontece. Aí é uma questão de tráfico de droga, tráfico de minério, tráfico de ouro, tráfico disso, esmeralda, tudo sendo. E a gente numa situação bastante delicada, porque a gente não consegue, entenda, a sociedade industrial, civil, a sociedade consciente, que pega exemplos no mundo, como você está colocando, e trazendo para a nossa realidade e procura dali fazer coisas que seriam valores de orgulho para todos nós brasileiros, independente que eu falo. Parte de ideologia política, que a gente se perde numa luta, numa briga de querer e quem é que vai assumir o poder. E aí começa a gente ver a gente mesmo, ou seja, essa divisão do Brasil, essa polarização, esse Brasil que não consegue ter 65% de um pensamento. Veja bem, que o Brasil, que tem 50%, 51% dividido na eleição, mostra que esse Brasil ele está efetivamente dividido. E a gente precisa entender como é que um presidente que foi eleito, está na Constituição, ele governa para todo o Brasil. Se eu acho que você pensa de uma forma e eu só tenho poucas pessoas pensando um pouquinho diferente, como é que eu faço para aumentar para 65%, 70% essa comunhão de ideias? Então, isso é muito importante. E quando você vai para o lado empresarial, Wilson, quando você vai para o lado desses movimentos que a gente tem grandes oportunidades de se transformar em uma potência mundial em relação ao melhor país do mundo para se viver, que a gente já sente assim como brasileiro, mas que vê que a gente está se perdendo com a questão da segurança pública, com a questão da educação pública, com as questões mais básicas, que eu insisto em dizer, vamos pensar só no retorno, que a gente começou nessa conversa da Finlândia, no retorno da eficiência do que a gente paga. Eu não quero mais discutir, sabe? É importante se discutir, sabe, Wilson? Importante se discutir, sim, os super salários, os benefícios. Não é justo que a gente, o brasileiro, 50% do brasileiro trabalha o ano inteiro e não tem a condição de tirar um dia de férias porque é informal e porque depende dele mesmo para ganhar o pão de cada dia para ele comer, para ele e para a família. Não é justo que outro brasileiro que tem carteira assinada tenha 30 dias para tirar suas férias, né? E não é justo que algumas classes trabalhem no Brasil oficialmente e tenha 60 dias de férias e ainda tenha mais benefícios e acúmulos e ainda por cima possa O acumular e limite receber. da Constituição. Aí fica difícil você viver em um país onde você tem um povo feliz. Então, qual é a questão? Mas eu não quero discutir. É importante, o que eu quero discutir agora é o seguinte: é super salário? Beleza. Tá com benefício para caramba? Beleza também.
Você está pagando alto imposto? Beleza também. Agora, nós brasileiros, precisamos dizer o seguinte: como não é de graça, me dê o retorno disso, me dê eficiência, só eficiência que eu estou pedindo. Eu só quero que meu filho estude na escola, que estude o filho do camarada que hoje tem uma situação bem de vida, para que ele tenha uma oportunidade. Eu só quero que a saúde pública, eu não tenha medo de ficar idoso, me aposentar e não confie no SUS, porque eu tenho que gastar meu dinheiro que eu recebo de aposentadoria para pagar plano de saúde. O que eu não quero é que ver um parente meu, um filho meu, um neto meu, morrer com um tiro na testa por causa de uma bicicleta ou por causa do celular. Então, apenas isso. E isso Paulo, depende exatamente da gente, depende da gente e depende sim da pressão e da cobrança aos nossos eleitos governantes, seja qual for, seja o executivo, o judiciário e legislativo, ou seja, a gente precisa começar a saber modificar nossa consciência cidadã, entendeu? Que é da nossa conta sim. É essa a pregação. Então, quando eu vejo um depoimento como o seu, trabalho seu espetacular, de 50 anos, um camarada aqui, cônsul da Finlândia, o cara vai dizer, esse cara é cara, é o cara. Esse cara aqui merece ser, como é, diz, para o resto da vida, quando você recebe, aliás, eu acho que a Associação Comercial da Bahia tem a obrigação, minha opinião, como presidente que ainda estou, de reconhecer talentos como este, como o seu. A gente precisa valorizando isso, valorizando pessoas como você, pessoas que tiveram a trajetória que você teve de 50 anos, nós vamos dar exemplo, tá certo, para o resto do nosso país. Então eu vou propor, de alguma forma, não sei, porque sabe que quem conhece esse estatuto é você, eu não conheço, mas de minha parte, minha vontade é exatamente fazer isso, dar um jeito de criar esse que tem na associação, tem, né, esse reconhecimento, mas eu acho que o Wilson Andrade, com 50 anos, se dedicando a com essa história que você tem, meu irmão, merece sim, logo, um reconhecimento. Afinal de contas, você já pulou fogueira pra caramba, você já foi lá, já teve metendo sustante 2 vezes sério, né? Paulo, eu sempre digo que você é um provocador. Eu anotei aqui 12 pontos para falar. Fale, desculpe. Mas veja, eu comecei a minha vida muito cedo aqui no edifício Cidade do Salvador, ali, e depois no edifício Cidade do Crato, e eu sempre passava nesse passeio e via isso aqui como algo excepcional. Mas eu não Aqui da entendia associação. direito o serviço que a casa, esse palácio hospeda de tantos projetos importantes e úteis para o desenvolvimento. Eu li seu livro 2 vezes, está certo? E gostei muito, anotei muito, e, na verdade, você diz coisas que nós precisávamos ouvir. Aquele exemplo de que nós somos capazes de tomar conta do nosso condomínio, mas não temos capacidade ou não assumimos o distrito industrial de todos os estados. Boa, boa. Essa é que é preciso ver. Nós temos exemplo de Excelente setores isso aí. que nos dão algo chamado produtividade. Eu tenho o setor florestal brasileiro cresce, a árvore engorda, para quem cria boi, pesa aí. A árvore desenvolve 40 metros cúbicos por hectare ano. Você sabe quanto é na Finlândia? Porque ele não tem o sol e o solo que nós temos? Ah, 6%. ah, A média dos países que concorrem com o Brasil, China, Austrália, de onde veio o eucalipto, tem 18%. E nós temos 40%. Então, os projetos grandes vão vir para o Brasil ajudar a recuperar 80 milhões de hectares de terra degradada, isso é Brasil, 8, 10% disso é Bahia, em diversos níveis de degradação, e alguns não poderão ser usados, outros sim. Eu queria chamar a atenção do que você prega, da responsabilidade de todos nós contribuirmos. Eu tenho um exemplo, por exemplo, o movimento do Sem Terra, terrível, avassalador, não democrático, perigo de vida, de um tumulto mais grave que leve vidas e tal. Mas isso tem solução, e eu sugeri a solução ao governo.
É a Qual foi gente, a é solução? a gente fazer. Qual é o programa que está dando certo no Brasil? Minha Casa Minha Vida. Funciona bem. O morador recebe a chave, recebe tudo organizado, até um condomínio formado, e eles vão tomar conta da área dele. Então, eu prego que o MST deve ter, me merece ter, aqueles que querem de fato trabalhar, devem ter, receber áreas preparadas, mas com estrutura preparada. Ponha o sujeito lá dentro de um pedaço de terra. O título, às vezes, atrasa 3, 4 anos para sair o título da terra. Ele não pode tomar o dinheiro do Pronaf, que tem essa da agricultura familiar, para poder produzir. Ele abandona, troca por uma bicicleta, 2 garrafas de cachaça e tal, e vai embora. Então é preciso que a gente tenha responsabilidade, não é só do governo, é nossa também, de trabalhar no sentido de buscar essa solução. Então, se eu entrego um acampamento do MST organizado, uma área de reforma agrária organizada, onde haja uma cooperativa para ir vender o produto de todos, onde haja um caminhão ou um Claro. trator que sirva a todos. Agora, se eu entrego um pedaço de terra e o conceito não tem nem a estrada para chegar lá, É por isso que eles vão invadir terra produtiva. nós temos 700 hectares, 700 unidades sem terra de assentados na Bahia. Mais de metade nisso não tem o título de propriedade regular. Então, essa é uma situação Mas você acha difícil. que isso interessa a quem não Interessa a resolver o todo problema? mundo, a Não todos nós. entenda, mas que você tem a solução? A gente está dizendo que pode ser feito, por que que a gente efetivamente continua? Quantos anos tem o movimento sem terra? Pois é. E esse movimento de sem terra, eu chego a dar razão a eles, não com exagero, mas com a reclamação que fazem. Porque se nós montássemos, se o governo monta, que é obrigação do governo, se o governo monta um programa desse e entrega dentro, igual entrega a Minha Casa Minha Vida, com a energia ligada, com a água ligada, o esgoto ligado, por que não fazer a mesma coisa com o projeto? Então, eu idealizei o programa e apresentei ao governo, que se chama Minha Roça Minha Vida. Ah, eu me lembro disso. Minha Casa Minha Vida, Minha Roça Minha Minha Vida. roça, minha Então vida. você tem que investir nisso e fazer a coisa funcionar. Não adianta eu dar um pedaço de terra ao sujeito e ele não ter nenhum acesso. Como é que está essa minha roça, minha vida hoje, Onde é essa que está? campanha? Como é que anda ela? Está onde? Da mão de quem? Está na mão do INCRA, que é o que coordena o atendimento ao MST, está na mão do governo do estado, está na mão de outras. Então, as ideias, está no ar. Eu apresentei como você faz também na internet, está certo? Bom, Então, gente, deixa eu ver. Qual é a proposta? Deixa eu só a qual é a proposta proposta? é carregar a energia que a Vamos lá. gente tem, que Raciocínio. esta casa tem, que outras entidades têm. Não para polarização política nem de futebol. Vamos trabalhar para fazer a Bahia melhor, para fazer o país melhor. E a gente tem condições de sugerir e executar, implantar. Você tem uma ideia, um projeto brilhante que nós começamos a discutir aqui, eu participei do início, Claro. numa reunião com o grupo de Manduce. Foi isso aí. Por que é que eu posso abater imposto de renda se eu faço uma doação para uma peça teatral na área cultural? Por que é que isso não vai para a saúde também? Então, nós temos as Santas Casas, nós temos as instituições de beneficentes. Você tem aí na Bahia exemplos magníficos disso. Magníficos. Levou a Irmã Dulce a santidade, Santidade. tá certo? Tem o caminho do espírita de Divaldo Franco, que é um trabalho exemplar. Você tem o Martagão Gesteira, você tem a nossa Santa Casa da Bahia, tá certo? Que prestam serviço, e esse pessoal não tem a condição, tem aí preços do SUS defasado no pagamento, e tem a falta de incentivos fiscais
para fazer as doações que você está defendendo nesse projeto de lei, projeto público de lei, para chegar lá. Maravilha. E aí, Boa sorte para boa chegar sorte. lá. Eu tenho que contar para vocês, para as pessoas entenderem. Vocês precisam, vocês estão ouvindo e vão assistir, meu amigo o Wilson Andrade, porque vão ouvi-lo, porque ele vai para exatamente esse setor todo que ele toca o barco aqui, que ele trabalha. É isso que a gente precisa compreender. Quando eu insisto que a classe associativista, a classe produtiva do Estado da Bahia, só do Brasil, precisa estar unida com os mesmos propósitos. Quando eu lanço um projetozinho de lei, como você acabou de dizer do seu projeto, Minha Roça, Minha Vida, é um outro projeto. Quando a gente lança o projeto de lei, esse é o objetivo, primeiro, do movimento nacional de cidadania, de cidadania. Nós estamos falando, Wilson, de cidadania, nós estamos falando aqui da Finlândia. Nós estamos dizendo que lá as pessoas têm orgulho de pagar imposto porque tem reciprocidade. Mas veja bem, o que eu quero colocar é o seguinte: cidadania é a gente se entender como fazendo parte dessa sociedade, desse território, dessa nação chamada Brasil, e que a gente precisa efetivamente ter voz. Mas só vamos ter voz, como você falou do palitinho, unidos juntos. A gente só vai ter democracia, só existe com a maioria. Ou seja, a intenção, como eu disse, você tem que ter um consenso em relação a uma ideia, mas participar. Mas não é só votando, quer dizer, votando no dia da eleição, fazendo cidadania de 2 em 2 anos para eleger um prefeito ou o presidente da República, não. É para fazer cidadania todos os dias. Se você acha que a ideia de abatimento do imposto de renda para melhorar a saúde pública dos mais vulneráveis é uma ideia boa, vamos assinar um abaixo-assinado, fazendo projeto de lei. Quando você se encontra dentro desse movimento nacional de cidadania, hoje com a plataforma digital, com a inteligência artificial, você vai ter informação ali do que você é como cidadão, e você consegue fazer um projeto de lei desse, chegar ao Congresso Nacional, tendo lá mais de 3 milhões de assinaturas, dizendo eu quero isso, você começa a aprender a exercitar a democracia participativa. E aí depois você vem com esse daqui, minha casa, minha roça, minha roça, minha vida. Você faz outro projeto de lei dizendo assim, peraí, eu não quero mais. Veja, e interessa a todo mundo, é da nossa conta. Interessa a mim que tenho fazenda, e estou morrendo de medo, porque daqui a pouco vem um pessoal, invade minha terra produtiva, queima meu eucalipto, mata meu boi, vende os terrenos, porque você falou aí, porque tem muita gente que é marginal, que não está ali a serviço da intenção do objeto de efetivamente ajudar as pessoas a terem suas terras, mas sim para vender imóvel, para comprar e vender, trocar, como você falou, trocar por qualquer coisa, como acontece em todos os ramos. Como eu digo, infelizmente, pessoas desonestas existem em todas as atividades sociais. O cara pode ser médico, o cara pode ser advogado, professor, o cara pode ser motorista, o cara pode ser também um cara mais simples do mundo, um ladrão, um batedor de carteira ou de celular. Então, olha bem, infelizmente, essa é a sociedade que a gente vive. Então, a gente precisa começar a entender que a gente precisa nos organizarmos. E qual é, na minha concepção, o lugar mais propício para iniciar isso? No associativismo, na classe produtiva. Primeiras pessoas, Wilson, que eu quero tocar a mente, que nós precisamos tocar a mente, são os líderes das associações, das confederações, das federações. As pessoas que se propõem a se doarem, a liderar qualquer tipo de sindicato ou associação, pode ser de trabalhador ou de empregador, não importa. Você se propôs a ajudar uma classe, então você tem que ter consciência cidadã, você tem que ter inteligência cidadã, você tem que entender, bom, eu posso melhorar meu país a partir da união de todos esses. Esse é o primeiro passo, que é a minoria. É a minoria. Eu comecei, Paulo, muito cedo. Eu precisava trabalhar e fiz ginásio, desde o primário, ginásio em escola pública. E depois fui estudar contabilidade, porque eu já tinha um emprego com a parte técnica. Em vez de fazer científico e tal, eu fui fazer onde me desse a oportunidade do emprego. Eu vim para Salvador, do interior, com 13 anos e meio de Isso é de idade. milagres? Eu nasci em Milagre, mas Bom, fui criado na região de Itabuna e tal.
Com o resultado, eu deixei Itabuna com 13 anos e meio para vir morar e trabalhar e estudar de noite nos Dois Leões. Então, eu descia a ladeira da Saúde de manhã, descia a ladeira do Tabuão de barriga cheia, do que eu tinha tomado meu café na pensão que morava. Subia meio-dia para trabalhar, subia o Tabuão e subia, eu era um atleta, tá certo? Descia de novo, voltava para o trabalho 18, descia depois do almoço, ninguém almoçava na rua nesse tempo, nem eu tinha dinheiro para isso. Mas subia a ladeira da Saúde, descia de volta para estudar de noite, tomava um ônibus e ia para os Dois Leões. Mas seus pais faziam o quê? Qual a atividade dos seus pais? Seus pais, qual a atividade deles? Meu pai sempre teve lojas no interior. Loja de quê? Era de... Minha mãe sempre foi professora de costura e fazia costura. Ah, Uma família modesta, pobre, ah, éramos 10 irmãos, 10? somos 8, mas minha família é muito grande, dá para eleger um deputado estadual. A mãe de meu pai teve 20 filhos. A mãe de minha mãe teve 18. Eu tenho mais de 250 primos, tá certo? Rapaz, que dá para eleger sim. Dá para eleger um Mas me vereador. conte um pouco da sua história. Depois que você se formou em Mas contabilidade ou depois disso, economia? aí, ao mesmo tempo, eu passava por aqui, como eu estava dizendo na porta, Hum. mas isso aqui é um castelo, isso aqui é coisa da como que se diz, meu Deus, auto hierarquia Sim, da Bahia e tal. Um dia eu chego lá, tá certo? tá. Mas eu fui entendendo e compreendendo, por isso eu disse 50 anos, e tem até mais se você contar o ano de 63 que eu cheguei aqui, e tinha já convivência. Eu brigava por assistir uma sessão da associação comercial, Era mesmo? mesmo antes de me associar, e conseguia com amigos, com contato. Quem me ajudou muito nisso foi Adalberto Coelho, que faleceu há pouco tempo, um grande Ah, líder empresarial, tanto aqui na CB como na Federação das Indústrias, da família que criou o maior grupo industrial do interior do Nordeste todo, que é o Grupo Coelho. ah. Eu fui trabalhar com ele, tá certo? Enfim, eu acho que é importante que a gente vê que temos capacidade de desenvolver projetos, de apresentar Eu quero ideias. ver sua trajetória agora. Eu quero ver, fiquei curioso. Dali da economia ou contabilidade, você foi trabalhar onde? Eu fui fazer economia e eu tinha uma visão, eu queria ser ministro da Fazenda. Ah, tá vendo aí? Ministro da Para Fazenda. quê? Para controlar o processo de inflação, para controlar o desenvolvimento do país e para abrir as fronteiras desse nosso país para o mundo. Esse é um trabalho que eu faço há muito tempo, há muitos anos, é minha primeira obrigação, minha primeira responsabilidade. E tudo isso começou de uma maneira muito nova, eu muito novo. É a primeira vez que eu assumi a associação comercial de 81 a 85, eu tinha 32 anos. O Era mais novo? presidente mais novo até hoje tem 54 anos, em toda a história da casa. Se você você vê sempre que você está dentro de casa, os quadros do ex-presidente, dá um destaque, tem um garoto pendurado lá, tá certo? Que é você. Que sou eu. Mas isso tudo eu continuo com a vontade de fazer e quero fazer mais, e creio que tenho contribuído e tenho feito em diversas Tem sim. organizações. Eu tive recentemente na Índia, agora no mês de maio. Fui à Índia, eu voltei, com todo o problema, eu interregno aí um pedaço de período que eu passei adoentado, mas já estou recuperado, estamos aqui trabalhando e discutindo o futuro, Exatamente. discutindo a eleição da nossa associação e o Você está há planejamento. quantos anos agora, Wilson? Eu tenho 77. 77? É, Inteiraço, meu amigo. Está inteiro. Tem muita coisa para fazer é. ainda, com vocês, se vocês quiserem. Sabe qual é a fórmula? Hum. É, quando você quer guardar um produto, você põe na geladeira. Ar-condicionado por fora e um drink por dentro.
Essa foi boa. Pena que a gente não tem uma aqui para poder brindar. Mas vamos brindar com água mesmo. Vai, venha para cá, brinda aqui comigo. Saúde, Paulo. Saúde, Saúde. pelo menos um brinde com água, né? Porque realmente não. Will, 77 anos, 50 anos, né, aqui na associação, 32 o De presidente. convivência dentro da É, associação. mas é isso. Aí você quer ser ministro da economia, Bom, esse seria o sonho. internacionalizar, eu Agora, quero mais. eu tenho uma vantagem, eu penso e dou a saída para o problema. Pronto, isso aí que é Eu sei importante. que, eu sei, Pensar eu no sei que não, problema, parar de reclamar e trazer a solução. Qual é a solução? mas eu trago a solução para mim mesmo, Vá, inclusive. diga. Eu sei que é difícil chegar como era o meu ídolo e Delfim Neto, tá certo? Delfim Neto, seu ídolo? Delfim Neto fez um governo dos militares crescer, que a taxas chinesas, nós crescíamos 8, 12% ao ano com a política determinada pelo ministro da Fazenda, o economista Delfim Neto. Eu sabia que é difícil chegar. Então eu tenho um lema que funciona, que é o seguinte: por cima e por baixo, embaixo da ponte, por cima do mundo eu traço toda. Se não der para chegar ministro da Fazenda, deu para criar algumas ideias nessa casa aqui. Certo. Como presidente de 81 a 85 e como membro e presidente do Conselho No Conselho Superior, Superior esse tempo todo? a gente tem, Paulo, um aprendizado que é mais importante do que eu aprendi na escola, do que eu aprendi na universidade. Eu aprendi com os empresários, com meus colegas, distribuindo, trocando ideias, informações e tentando formular projetos efetivos que aconteçam. Me lembro e fico feliz em ver nascer o seu projeto público, que vai ser, que não depende da aprovação dos deputados, depende da aprovação do Congresso, mas com o número de eleitores que serão, que assinarão, isso pode acontecer. Mas fico feliz em ver que uma reunião com o grupo, com Maria Rita, de Irmã Dulce, aqui nessa casa, fez nascer essa sua ideia que você tanto trabalha e tanto briga para acontecer e que os outros devem ajudar também. É isso aí. Eu, Então, eu- é de nossa conta, sim, e nós e temos que cuidar. mais uma coisa para a gente tocar o que é importante é o seguinte: eu queria dizer aqui, deixei esse testemunho também marcado aqui, que esses vídeos vão ficar na história da Associação Comercial da Bahia, essa é a ideia. Por isso que eu tenho chamado também outros para virem aqui conversar com a gente, né? Outras pessoas que têm história daqui, né? O próprio Ângelo Calmon também, que eu tenho convidado ele para vir aqui, para ver se a gente bate um papo, e tantos outros que eu tenho chamado. Vem Eduardo Castro também, que é uma pessoa, e eu tenho esse depoimento para colocar para vocês aqui. O Wilson Andrade, ele nunca deixou de. São duas pessoas que nunca deixaram de me chamar a atenção. Você, o senhor, o Wilson e Eduardo. Eu me lembro que quando a gente estava fazendo a correspondência, e eu ia fazer as correspondências, eu ia botar as questões para tal, aí o Wilson ligava para ele e falava: Paulo, você não pode querer brigar com todo mundo. Cuida da Bahia primeiro. Peraí, rapaz. Paulo, lembra? Paulo, peraí, você não está entendendo a sua carta, você ampliou demais. Vamos escolher as nossas guerras aqui. Calma aí, Paulo. Faça assim. Aí ele ia, redizia tudo de novo para mim, mandava para mim de volta. Aí eu, com esse meu espírito, que eu tenho um espírito, E você fez. fez, claro, Foi perguntar qual era a dor dos empresários por cada segmento, para exatamente. poder sugerir soluções Exatamente. e E eu conseguir. fiz o que você me aconselhou e disse. O outro, Eduardo chega na reunião, lá que eu vou na reunião, primeira reunião, sem saber de nada, lá no Fórum Empresarial, e eu fiquei surpreso, que eu não sabia mesmo, eu estava de inocente ali. Aí eu reajo, quando eu reajo, aí Eduardo, acaba a reunião, Eduardo, Paulo, você não é assim, você é um cara conciliador, sempre foi muito tranquilo, calma. Calma, que as coisas vão se arrumar, eles vão começar a entender. Mas ninguém está ali conhecendo ainda, calma. Então, é isso a importância da experiência, da vivência, do saber fazer. Né? Eu quero agradecer. Esse é mais um depoimento que eu queria deixar aqui registrado, agradecer.
E é isso, Wilson. Agora me diga uma coisa, vamos lá, para eu entender. Nesse período todo desses 50 anos, você diria então hoje para mim, eu já disse que quer mais, você acabou de dizer que quer mais, mas não vai ser ministro da Fazenda, né? Que você disse que agora está mais difícil, mas está fazendo uma ajuda, uma ajuda bastante grande à nossa sociedade. Qual seria, qual a mensagem você deixaria para os seus, para essa família enorme que você construiu, que você veio e essa que você construiu? Qual a melhor mensagem que você daria, até olhando para aquela tela ali, que é aquela tela ali que achou para você dizer o seguinte: eu quero que você deixe uma mensagem para sua família, assim, em termos de qualquer mensagem que você acha que seja de valor, e a outra mensagem para a classe empresária. Quer começar por qual? Pela família ou pela classe empresária? Você queria, mas eu vou Ah, então escolher. toque primeiro então a empresária, depois a família. Eu gosto de história, tá certo? E gosto de trabalhar com a realidade, mas buscando experiências do passado. E acredito muito no que acontece nessa casa, que é a valorização do Conselho Superior, onde estão os ex-presidentes, onde estão empresários com larga experiência, com reconhecimento de serviços prestados, e acho que vocês acertam muito ao buscar, como eu fiz, buscar orientação de quem tem experiência e de quem tem mais velho. Eu estudo e vejo história do mundo, na verdade, assim. Tem um exemplo fenomenal, eu vou contar em 1 minuto, Pode contar. de um conde chamado Cromwell, o Cavaleiro de Ferro. O reinado na Inglaterra estava cobrando muito imposto do povo e devolvendo pouco, devolvendo Hum, pouco. Daí, o que aconteceu? Eles fizeram uma rebelião, os condes dos condados e tal da Inglaterra, e derrubaram, usaram guilhotina, derrubaram a monarquia, e ele criou o parlamento inglês. E foi o início da democracia, embora dizem que essas ideias vêm da Grécia, mas foi implantado como efetivamente foi na Casa dos Lordes, em Londres, na Inglaterra, onde tem aquele palácio bonito até hoje. E ele tomou o controle, comandou a revolução, destituiu o rei, a rainha, a monarquia e implantou o Congresso. E esse Congresso começou a errar num determinado momento. E ele, decepcionado, volta do seu condado para a luta e fecha o Congresso. E faz uma limpeza no Congresso e tal. E convidaram ele para ser o ditador, como se fosse o primeiro-ministro hoje. E ele diz: eu vou voltar para o meu canto, vocês tratem de arrumar a vida de vocês. Ou seja, um exemplo de decepção, mas que não o fez desistir do propósito de manter um programa, um sistema de eleição, de controle de um país e de uma nação através da democracia e através do parlamento. O parlamento deve muito a nós todos. Nós votamos e não sabemos cobrar aquilo que eles precisam fazer. Então, a mensagem para o empresário é uma só: keep working. é isso aí. Pau na máquina. Continue trabalhando, pau na máquina que você usa. E a outra sugestão para a família, para os jovens, para os estudantes, por aqueles que vão ser o futuro do país, é não desistir. Eu venho de uma vida muito apertada no começo, fiz o meu esforço, trabalhando de dia, ganhava salário mínimo, tá certo? Mas com 13 anos e meio, eu não sei se era legal ou não naquele tempo, minha carteira foi assinada. É, isso é legal, deveria ser legal até hoje, eu E também acho concordo. que a gente deve dedicar o tempo para isso. Não deixei de me divertir, não deixei de ir para as festas que tinha que ter, não deixei de brincar o carnaval na Bahia dos tempos antigos, com Dodô e Osmar. Não esqueci a vida noturna da Bahia de jeito nenhum. Você parece que gostava, né? Eu acho que você não deu, deve ter dado trabalho a alguém, não deu, Eu não? tenho as lembranças todas.
Mas na verdade, algumas fantásticas, Paulo. Um dia eu ainda vou parar para escrever alguma coisa. Deve Mas escrever é logo. esse, a mensagem é essa, é não desistir, é difícil para muita gente, mas você tem razão. Se nós tivéssemos uma educação melhor, uma segurança melhor e uma saúde melhor, todos nós faríamos mais. Maravilha. Gente, então assim a gente vai terminar aqui o nosso podcast com essa alegria, porque meu amigo Wilson também, como ele falou, tem muita coisa para fazer. Ele fez, Paulo, bora é rápido, eu garanto ser rápido. Wilson, muito obrigado de coração. Desculpe as É brincadeiras. ao contrário, é isso que deixa a gente mais descontraído. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, como você mesmo disse. Podemos tratar das nossas responsabilidades, se divertindo e sendo felizes do mesmo jeito. Obrigado, Wilson. Fala máquina, valeu. Tamo juntos. Fala máquina, gente. Valeu.